Boa noite para todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração nesta noite. Amém? Estamos aqui tão somente para cultuar o nosso Deus, para adorá-lo em espírito e em verdade. Tivemos esse tempo precioso de louvor e de adoração ao nosso Deus. Agora este é o momento de compartilharmos uma porção da palavra do nosso Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Estaremos lendo Mateus 9 a partir do versículo 36. Estamos aqui na Congregação Batista do bairro Ayrton Senna, filha da primeira Igreja Batista do bairro São Silvano, Colatina, Espírito Santo. Estamos aqui tirando esse tempo para adorar o nosso Deus. E agora estaremos lendo a palavra que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 36, que diz assim: E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiro para a seara. O versículo 38, que eu quero destacar aqui, diz: Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a seara. Eu vejo aqui que o pensamento de Deus, o desejo do coração de Deus, é que nós possamos rogar ao Pai, rogar ao Senhor da seara, para que Ele envie ceifeiros para a sua seara. E acima de tudo, Deus quer que eu e você se coloque à disposição de Deus, à disposição do Senhor, para não só para rogar ao Senhor da seara, para enviar ceifeiro para a sua seara, mas para ser um que irá ceifar, para ser um que se coloque à disposição de Deus, da sua obra, do seu reino, para colher as almas que estão perdidas. E quais são o caminho que eu devo seguir, que você deve seguir, para vir a se tornar um ceifeiro? Jesus dá aqui algumas dicas, Jesus dá aqui alguns caminhos para aqueles que querem se tornar um verdadeiro ceifeiro, uma pessoa envolvida na sua obra, envolvida no seu reino, ao ponto de arrastar multidões para o reino de Deus. E ele dá aqui um caminho. No versículo 36 ele começa dando aqui um caminho. Ele começa dizendo, na parte A do versículo 36, e vendo as multidões. É impossível eu me tornar um ceifeiro sem observar as multidões. É isso que Jesus começa dizendo. Todos os dias, as mesmas pessoas, os mesmos colegas de trabalho, de escola, parentes, amigos, ou ainda outras pessoas diferentes que cruzam nossas vidas, mas passam e não são
percebidas. São multidões que passam por mim, que passam por você, que passam por cada um de nós e que não são percebidos muitas das vezes por cada um de nós. Pessoas essas que carecem de Deus, que carecem de uma palavra de conforto, de uma palavra de ânimo, principalmente em tempos difíceis que estamos vivendo. Então, se eu quero ser um ganhador de almas, se eu quero ser um ceifeiro, o primeiro caminho que Jesus nos mostra aqui é você conseguir enxergar as pessoas, é você conseguir enxergar as multidões que estão à nossa volta e que muitas das vezes passam despercebidos. Ver as multidões é parar para enxergar e perceber o que estão saltando aos nossos olhos, mas infelizmente, muitas das vezes não paramos para observar aquilo que está saltando aos nossos olhos, que está no meio da multidão. Segundo caminho aqui, apresentado por Jesus para sermos um verdadeiro ceifeiro, a Bíblia diz que Jesus teve grande compaixão deles. Mateus 9, versículo 36, a parte B do versículo. Jesus teve grande compaixão deles. Então, ter grande compaixão da multidão é o outro caminho para que você, para que nós venhamos a nos tornar grandes ceifeiros. Só podemos ter compaixão se passarmos pelo primeiro passo. Qual é o primeiro passo aqui apresentado por Jesus? Qual é o primeiro caminho para eu ser um verdadeiro ceifeiro? Ver, enxergar, parar para observar. Observar o quê? Observar a multidão que está à minha volta. E o segundo caminho, o segundo passo aqui apresentado por Jesus é compaixão. Compaixão é um sentimento. Esses sentimentos incomoda nosso ser de tal maneira que nos impulsiona e nos importamos com o próximo. E passamos a olhar para cada um deles. Passamos a olhar de uma forma diferente para o próximo, sem preconceito. Olhando com aquele olhar de compaixão, com aquele olhar de misericórdia, ao ponto de conseguir enxergar não só a multidão, mas enxergar as necessidades de cada um. Este é o segundo caminho, o segundo passo apresentado por Jesus para sermos um verdadeiro ceifeiro. E o terceiro passo apresentado por Jesus aqui, ainda no versículo 36, na parte C, porque andavam cansadas e desgarradas. Qual é o terceiro passo aqui apresentado por Jesus? Estar atento às necessidades. Estar atento às necessidades de quem? Às necessidades da grande multidão. Quando paramos para prestar atenção nas pessoas ao nosso redor e nos enchemos de compaixão, nosso olhar consegue visualizar a real necessidade deles. É isso que Jesus apresenta aqui. Jesus conseguiu enxergar a necessidade daquela grande multidão. Quando Jesus olhou para a multidão, viu que elas estavam cansadas e desgarradas. Essa era a sua maior necessidade. A maior necessidade daquela grande multidão estavam cansadas. E acima de tudo, estavam desgarradas. Então, se eu quero ser um ceifeiro, se eu quero ser
alguém que faz a diferença na obra de Deus, no reino de Deus, eu preciso ver a multidão, eu preciso ter compaixão delas, e acima de tudo eu preciso atender às suas necessidades. Jesus aqui diz o quê? Porque andavam cansadas e desgarradas. Então, além de eu atender às necessidades, o quarto e último passo apresentado por Jesus para que eu possa me tornar um ceifeiro, um ganhador de almas para Cristo Jesus, não basta eu apenas ver a multidão, não basta eu apenas ter compaixão delas, não basta eu apenas atender às necessidades, talvez materiais, econômicas, necessidades talvez na área da saúde, na área econômica, mas eu preciso enxergar a necessidade de que esta grande multidão, ela está desgarrada, ela está cansada, mas acima de tudo, Jesus disse que ela está como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, o sumo pastor, aquele que entregou a sua própria vida pela multidão, por todos nós, talvez ainda não foi apresentado por esta grande multidão. Então o último passo aqui para que eu venha me tornar um ceifador é entender que eu preciso levar a salvação para esta grande multidão. Olhar, sentir e atender a necessidade. Nossa missão não para por aí. Nossa missão de cristão, nossa missão de servo de Deus não para por aí. Temos que olhar sim a multidão. Temos que ter compaixão delas. Temos que atender às suas necessidades, sejam espirituais, sejam materiais, sejam econômicas. Mas acima de tudo, precisamos levar a salvação. Jesus é o bom pastor e a sua principal missão na terra foi reconciliar o homem com Deus e salvar os que se havia perdido. Então a principal missão de Deus em levantar ceifeiros, em rogar ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a sua seara, é para que o mundo possa conhecer este Deus amoroso, que enviou o seu único Filho, tão somente para reconciliar o homem com Deus, para que o homem possa ter acesso à salvação e à vida eterna, e possa conhecer esse sumo pastor, e ter um encontro maravilhoso com ele, para salvar a sua vida. Então a nossa principal missão na terra, a principal missão de Jesus na terra, foi reconciliar o homem com Deus, e salvar os que se havia perdido. Então, se eu quero me tornar um ganhador de almas, um ceifeiro, eu preciso ver a multidão, eu preciso ter compaixão delas, eu preciso atender às suas necessidades e, acima de tudo, eu preciso levar um plano de salvação. Eu preciso levar essa grande multidão a entender que a salvação está ligada tão somente a você se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e decidir seguir esse Jesus maravilhoso. Desta forma, então, você será salvo, será alcançado pela graça de Cristo Jesus. E a pergunta que eu faço para encerrar esta palavra nesta noite, para você que se encontra presente aqui em nossa congregação, cultuando a Deus, e para você
que está ouvindo esta mensagem através das redes sociais, você deseja se tornar um ceifeiro da seara do nosso Deus? O versículo 38 que lemos diz: rogai, pois, ao Senhor da seara. Então o caminho é você orar, você clamar, você rogar para que Deus envie mais ceifeiros, mas acima de tudo você se colocar à disposição de Deus para ser grandemente usado por Ele nesse tempo difícil. E o caminho é esse, trilhado por Jesus: ver a multidão, ter compaixão deles, atender às necessidades e ministrar a mensagem de salvação, o Evangelho de Cristo Jesus, para que outras pessoas sejam também alcançadas por Ele. Então vamos orar, vamos colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor e, acima de tudo, rogar ao Senhor da seara para que continue levantando pessoas para ser grandemente usado na obra do Senhor, para arrastar multidões para Cristo Jesus, entendendo que precisamos de pessoas para proclamar as boas novas de salvação. Quantas pessoas estão cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor, e Deus conta com você para ser um grande ceifeiro da sua obra no seu reino. Vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, apresentamos as nossas vidas ao Senhor e oramos para o Senhor da seara, para que o Senhor mande mais ceifeiros para a sua seara. E acima de tudo nos colocamos à disposição do Senhor para ser este ceifeiro, para trabalhar na sua seara, para trabalhar na sua obra, para que muitas vidas possam ser alcançadas pela graça de Cristo Jesus, para que essa multidão que está cansada, desgarradas, como ovelhas sem pastor, possa alcançar, ó Pai, o Evangelho de Cristo Jesus, possam ser alcançados pela Tua graça, e acima de tudo ser salvo pela mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Abre os nossos entendimentos, abre a nossa mente, para entender a necessidade de enxergar a multidão, de ter compaixão delas, e de, ó Pai, atender às suas necessidades, e acima de tudo levar uma mensagem de fé, de esperança e de salvação. Desta forma nós oramos agradecidos por tudo, no nome de Jesus, amém e amém.